Olá, senhores, sejam bem-vindos aí a mais um Para um Gé. E hoje nós vamos aproveitar que tem um novo filme aí do Homem-Aranha chegando, né? Para falar do Aranha-Verso que importa, que é o meu próprio, claro. Então nesse episódio aqui eu vou ranquear os jogos do Aranha, seguindo a minha preferência pessoal, é claro, como eles impactaram aí a minha vida, ranqueando eles dos piores para os melhores, na minha humilde e gloriosa opinião. Eu acho que vários jogos aqui dessa lista vão surpreender vocês, então fica aí até o fim e vambora. Valeu! Bom, para essa lista aqui começar a fazer sentido para vocês têm que entender também o meu background com o personagem, né? Eu sei que muitos aí que estão me ouvindo vão falar que conhecem o personagem através dos quadrinhos, ou pelos excelentes filmes do Sam Raimi, ou até pelos jogos, mas no meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu conheci através do Balão Mágico. A galera que é da antiga aí conhece esse excelente programa infantil que passava na Globo. Era um programa que estava presente antes da Xuxa, e lá tinha um excelente desenho chamado Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Homem-Aranha e seus fantásticos amigos. Homem Gelo e Estrela de Fogo. Cara, esse desenho era sensacional. Eu já assisti ele recentemente, eu acho que continua sendo muito bom, beleza? E era um desenho que estrelava o Homem-Aranha, o Homem de Gelo e a Estrela de Fogo, tá? Estrela de Fogo sim, porque o nome do personagem é Firestar. E depois a Abril, quando lançou os quadrinhos aqui, adaptou como Flama, mas inicialmente era Estrela de Fogo. Esse desenho também passou depois no show da Xuxa, ele foi reprisado com alguns episódios extras, e ele fez o trabalho de apresentar para mim o personagem, mas também todo o universo Marvel, porque ele tentava competir ali com os super amigos. Então, vários episódios você tinha participação de outros personagens ali da Marvel. Então tinha episódio com o Capitão América, com o Doutor Estranho, com o Hulk, eu acho que tinha o Homem de Ferro, se eu não me engano, também. E tinha episódios até com os X-Men. Tá? Tanto os X-Men que nós conhecemos hoje, com o Wolverine, com aquele uniforme amarelo clássico, né, Ciclope, Fera, etc. Mas tinha também um episódio mostrando o X-Men First Class, com aquele uniforme clássico mesmo dos quadrinhos. Cara, muito legal mesmo. Eu recomendo bastante esse desenho. Então, depois disso, passei a me interessar mais aí pelo esse universo. Comecei a comprar, de vez em quando, os quadrinhos ali, esporádicos ali na banca, porque até então eu só comprava quadrinhos da Disney, da Turma da Mônica. Passei a comprar também quadrinhos de herói. E quando eu fiquei um pouquinho mais velho, teve meus grandes amigos aí, o Zinho e o Bruno Vegetal. O Bruno é um fanzaço aí de quadrinho, tinha assinatura da Abril. E ele fazia ali questão de separar ali várias sagas para mim, tanto do Aranha e de outros personagens também da Marvel e da DC, para eu seguir, ficar em dia, ficar informado ali do universo com aquela curadoria de quem realmente manja pra caramba dos quadrinhos. Então é esse meu background, e agora vamos falar dos games, que é o motivo de vocês estarem aqui, é claro. It's Marvel Comics' amazing Spider-Man like you've never seen him before, in 4 action-packed video games. Spider-Man comes to the NES in Revenge of the Sinister Six. Dr. Octopus has assembled Electro, Mysterio, Hobgoblin, and more. Only you can disarm his evil plan to rule the world. Bom, vou começar essa lista aqui na tristeza, né? Com um jogo muito ruim, meu Deus do céu. Imaginem vocês, né? Ano de 1992, já tinha jogado vários jogos de Homem-Aranha bons nessa época, tá? E tô chegando na locadora, sábado de sol, você acordou mais cedo para chegar o primeiro, né? Para ser o primeiro a entrar na locadora, aquele sábado de sol no Rio de Janeiro, você acorda cedo, vou alugar minha fitinha no fim de semana, chega na locadora, pá!
vê lá, um jogo do Homem-Aranha pro Super Nintendo. Tu falou, pô, cara, Super Nintendo, né? Fez assim, caraca, nessa altura, os 16 bits bombando ali em nossas casas, né? Falei, pô, primeiro jogo do Homem-Aranha pro Super Nintendo, pô, vai ser foda, né? Super Nintendo tem um histórico de bons jogos ali. Então eu falei, pô, não tem erro, né? Então eu chego de perto e vou olhar, caraca, não é só Homem-Aranha no jogo, é Homem-Aranha e os X-Men. Então você pega o jogo, corre para sua casa, coloca no videogame, pum, aí já começa aquele sentimento meio estranho, porque começa a olhar a abertura, os gráficos são fraquinhos, aí você repara no Ciclope e vê que o cara não tem rosto, arrancaram o rosto do Ciclope fora, então fica um pouco desconfiado, aí você pensa sempre, né? Cara, Homem-Aranha e os X-Men, não tem como dar errado isso aqui, beleza? Então você aperta o Start, aparece ali o portrait do Homem-Aranha bem feito ali para antes de começar a fase. Eu falei, ó, tá melhorando, tá ficando bonito. Mas quando você joga, meu amigo, meu Deus do céu, que jogo ridículo. Que jogo ridículo, cara. Cara, é claramente um jogo de Nintendinho que portaram ali pros consoles 16 bits, tá? Anterior a esse tinha o Homem-Aranha e o Sinister Six de Nintendinho. Eu nunca zerei esse jogo, então nem entrou aqui na minha lista. Pra ser sincero, nunca me interessei em jogar ele. Mas olhando os dois lado a lado, parece que é uma continuação direta e sei lá, um porte daquele jogo para a geração 16 bits. Os gráficos são muito fracos, os personagens são muito pequenos, o Homem-Aranha pula todo sem jeito, desengonçado com as perninhas abertas, e pô, é cheio de limitação, nem toda parede você consegue subir com ele, é tudo errado o jogo, todo estranho, cara. Aí você fala, pô, beleza, vai vir os X-Men, vai melhorar, né? Então você acaba liberando os X-Men, você resgata eles e vai liberando uma missão pra cada personagem tem a sua missão própria. E cara, conforme você vai jogando, vai ficando pior, porque os X-Men são muito mal utilizados, sabe? É horrível o jogo, cada fase é pior que a outra. O Ciclope é o melhorzinho ali que você pode tirar em todas as direções, que eu falei assim, pô, que legal, né? Ciclope, porra, fodão, legal de jogar. Aí começa a meter lance de carrinho, cara, na fase, se errar o carrinho, se cair, tu morre logo de cara. Pô, o Wolverine então é ridículo, a fase dos brinquedos, cara, é um jogo que é uma atrocidade. Ele é um desserviço, cara. Ele faz o papel ali de tipo, pô, de te deixar triste com jogos de herói no console. Por isso que é Arcade Revenge, é pra deixar você puto, né? A vingança dele é deixar você desgostoso e não querer nunca mais jogar esse jogo na sua vida. É uma porcaria, uma bosta fumegante, cara, é horrível. Tá? Zeramos isso na época com muito esforço para nunca mais encostar. Eu quero distância desse jogo. E a única coisa que a gente pode falar aqui de elogio nele é a trilha sonora, que a versão de Super Nintendo tem uma música muito boa, muito bem feita, os instrumentos são foda, a qualidade sonora é incrível. Só isso que presta nesse jogo. Todo o resto você vai jogar e vai ter pesadelo e chorar que nem uma criança triste à noite, porque pegaram os seus personagens favoritos e botaram eles num jogo muito merda. Isso é Homem-Aranha e os X-Men em Arcade Revenge. Esquece essa porcaria, vamos pro próximo. Nós vamos fazer um salto aqui do Aranha aí para 1996, para outra bosta fétida aqui, fumegante, só que essa aqui pega fogo, porque nós estamos falando do Homem-Aranha Web of Fire do 32X. Meu Deus do céu, que jogo ruim, gente. Puta. Cara, 32X tem umas pérolas, e esse jogo é uma delas, né? E o pior de tudo é que esse jogo estava sendo bem esperado, porque primeiro, era o 32X, era uma plataforma que tinha muitos jogos bons, estava ali prometendo trazer uma nova vida ali para o Mega Drive. Quem desenvolveu esse jogo é a Blue Sky Software, que já fez vários títulos clássicos aí pro Mega Drive. E cara, os caras pisaram na bola aqui de uma forma magistral, tá? O gráfico do jogo é horrível. Eles tentaram ir para aquele lado mais pré-render, porque nessa época o Donkey Kong Country tinha feito bastante sucesso. Então é um jogo com gráfico pré-render que envelheceram super mal, vocês estão vendo aí, é muito ruim. Os cenários é lotado de jitter, com aquela parada no fundo trocando o tempo inteiro. Os ambientes são super repetitivos, o jogo tem nada interessante. A trilha sonora, a parte sonora inteira do jogo faz vontade de se dar um soco na cabeça de tão ruim que é.
cara, é horrível, é uma decepção grande também, é um jogo ruim. Agora, ele não tá abaixo do anterior, você pode me perguntar, porque naquela época quase ninguém tinha 32X, pouca gente poderia jogar esse jogo e muita gente não tava esperando, né? Em 96 você já tava aí no PlayStation, no Saturno, ninguém tava nem aí pra 32X, Mega Drive, então o pessoal já tinha pulado de geração e tava cagando para esse jogo. Então é uma porcaria também, pode passar batido, não faz diferença nenhuma na sua vida e vamos pro próximo. Bom, senhores, a nossa listinha tá complicada e vem mais uma pedreira por aí que foi uma decepção gigante, tá? Nós estamos falando de Homem-Aranha Lethal Falls, ok? É um jogo complicado, eu sei que tem gente que ama, mas é um título que eu acho muito overrated, é um título muito complicadozinho. Eu vou dizer o porquê, tá? Sem enrolação. É um jogo ruim, galera. Primeira coisa, estamos falando de 95, final de carreira do Super Nintendo, uma plataforma sensacional, tem diversos jogos bons, ok? E nessa altura todo mundo sabia o que tinha dado certo e errado aí pro universo do Homem-Aranha. Tem diversos jogos bons, diversos reviews e feedbacks de revistas de como o jogo deveria fazer o Homem-Aranha se movimentar, acontecer por aí. E esse jogo não faz nada disso bem. A simples ação de você escalar uma parede, você subir para uma plataforma é muito difícil nesse jogo. Tem que fazer várias gambiarras, vários movimentos extras, porque o Homem-Aranha simplesmente ele não sabe sair de um plano vertical para outro horizontal. É muito ruim. Outra coisa que me incomoda é que é um jogo um pouquinho truncado, a animação não é muito fluida, você vê que a animação e o frame rate do jogo fica ali variando um pouco, sabe? E outra coisa que é drástica para mim, que começou a acontecer com vários jogos modernos do Super Nintendo, é deles tentarem recompensar ali a resolução menor, jogando na tela para a esquerda ou mais para a direita, de acordo com a orientação do personagem. Então você imagina, você tá com Homem-Aranha, você tá usando a teia indo pro lado pro outro, correndo, e toda vez que você vira o seu personagem, a tela fica te puxando pra esquerda e pra direita. Uma sensação muito ruim, sabe? E para essa altura, até o gráfico mesmo eu acho muito fraco pro Super Nintendo. As músicas eu acho muito horríveis. A única coisa legalzinha é ali antes das fases, tem tipo uma abertura legalzinha, tem uma vozinha legal. Mas é basicamente isso, é um jogo muito pobre, muito fraco. Ele é jogável, tá? Diferente dos outros, eu acho que dá pra você jogar, dá pra se divertir um pouquinho com ele, mas é um jogo muito fraco, ainda mais pra plataforma e quando foi lançado. Uma outra decepção, não recomendo, mas se tiver curiosidade, joga aí um pouquinho Homem-Aranha Lethal Falls para o Super Nintendo, lançado exclusivamente por Japão, e eles conseguiram fazer um jogo legal do nosso amigo Arachnid para o Super Nintendo, infelizmente. Então, pro próximo, bora! Até aqui vocês estão vendo que a vida do nosso amigo Arachnid nos games não tá fácil, né, cara? O cara passou por maus bocados por aí. Mas daqui pra frente começa a melhorar um pouquinho, tá bom? E o jogo da vez é o Homem-Aranha, simplesmente Homem-Aranha, né? O título original é Spider-Man, é um jogo lançado em 94 para o Super Nintendo, novamente o Super Nintendo. Esse jogo tem uma versão para o Mega Drive também, mas ele é completamente diferente, tá? Eles usam os mesmos assets, mas a ordem das fases, etc. é diferente. A melhor versão é a do Super Nintendo, então por isso que eu estou falando dela aqui. É a versão que vale a pena você dar uma conferida, tá bom? Mas o problema desse jogo é o seguinte, ele é baseado no Homem-Aranha Animated Series, que é, de longe, para mim, a melhor série de TV que tem do Homem-Aranha. Tá? É uma série sensacional, acompanha com bastante fidelidade os arcos do quadrinho, é muito bem animada, muito bem feita e tinha aquela trilha sonora sensacional, tá? E infelizmente o jogo, a única alusão que eles fazem à série de forma direta é a trilha da abertura. Então, na versão de Super Nintendo, quando você entra no jogo, na title screen, que é muito bonita aquela título ali, eles tocam um trechinho dessa música, tá bom? Mas para por aí, porque dali em diante eles não fazem tanto uso da obra
que na teoria esse jogo foi baseado. Então, por exemplo, tu entra no jogo, os gráficos são bonitos, eu acho, não tem nada de muito errado, mas não lembra em nada o desenho, né? O Homem-Aranha ali não lembra em nada o desenho, os personagens não lembram em nada o desenho, até os cenários mesmo, o estilo de arte não combina muito com o que a gente vê no desenho animado. E o Homem-Aranha em si, ele tá muito mais para um Wolverine que o Homem-Aranha, ele é muito baixinho, muito forte, né? Parece um cangaceiro do Nordeste ali querendo passar a peixeira. Não parece um Homem-Aranha, cara, não tem nada a ver. A trilha sonora do jogo é fraquinha também, durante as fases não tem nada ali te envolvendo com história, é simplesmente uns textinhos ali a acolá. O jogo praticamente não tem final, né? O final é muito fraquinho também, é um jogo fraco. É um jogo fraco, mas dá para você jogar, ele não tem nada de muito errado, é um jogo que faz o básico, aquele feijão com arroz, não traz nada especial e infelizmente desperdiçou uma grande oportunidade de fazer um excelente jogo baseado numa obra sensacional que todos amavam aqui no Brasil e no resto do mundo. Então, por isso que esse jogo, infelizmente, não tem muitos fãs por aí, porque simplesmente é um jogo mais ou menos aí no Super Nintendo, um puta desperdício. Bom, vamos olhar aqui pro lado bom. Agora praticamente a bagaceira toda já ficou para trás e vamos falar aqui de um jogo que dá para realmente você se divertir e passar aqui uns bons momentos com eles, tá? Então vamos começar com Venom e Homem-Aranha Separation Site, isso mesmo. Cara, esse aqui é uma sequência de um jogo sensacional que vai estar aqui nessa lista também, vamos falar dele depois. Ele vem como resposta ao jogo anterior, porque o único defeito do título era não ter 2 jogadores simultâneos. Então ele veio para poder sanar isso e trazer que todos queriam, que era jogar com Homem-Aranha e o Venom ao mesmo tempo, de 2 players, co-op, sentando a porrada em todo mundo no melhor estilo possível. Bom, ele faz isso mais ou menos, ele faz isso de uma forma legalzinha, como qualquer beat'em up que tenha co-op, você vai se divertir. Ele tem pro Mega, pro Super Nintendo, as 2 versões são praticamente idênticas, tá? Então jogue no console que você se preferir, ele vai te render ali bons momentos, mas ele é um pouco decepcionante porque, infelizmente, eles pegaram somente a questão dos 2 players e ignoraram tudo que o outro tinha de bom. Então a trilha sonora é muito ruim, eu não gosto dessa trilha técnica que colocaram, é horrível, é repetitiva, é muito chata. Os cenários ficaram bem mais ou menos, tipo, é muito repetitivo o design que você tem que fazer nas fases. Basicamente andar para frente, elevador, não usaram muito a criatividade. Me parece que foi um título que foi feito às pressas para lucrar sobre o sucesso do anterior. Mas mesmo assim, ele diverte, cara. Como falei anteriormente, beat'em up de 2, você vai se divertir, você vai ter bons momentos, então dá pra você jogar de boa, beleza? Então tá aí, Homem-Aranha e Venom Separation Site, tá aí na nossa listinha, dá pra você jogar de boa. Bora pro próximo. Bom, senhores, agora vamos falar aqui dos meus favoritos, né? Estamos chegando aqui no final do vídeo, no final da minha lista. Estamos no 4º lugar e eu vou trazer um jogo muito especial para mim, que é o Homem-Aranha do Atari 2600. Pois é, cara, é um jogo sensacional para mim. Eu acho que é algo muito errado que rola quando as pessoas falam desses jogos clássicos, é um anacronismo, né? É tentar analisar um jogo pela ótica atual e não pela ótica de quando ele foi lançado. Vocês reparam aqui que eu sempre estou dando um contexto da época, o que acontecia, o que fez eu gostar ou não desses jogos, tá? E o Homem-Aranha do Atari, cara, é um jogo que lançou no início da década de 80, sabe? Logo quando eu tava ali assistindo esse desenho que eu falei para vocês, do Balão Mágico. E se você olhar pro Atari, cara, é um jogo que usa muito bem a plataforma. É um jogo que lançou em 82 lá fora, chegou aqui no Brasil depois. E é um jogo que eu acho que não teria muito como os caras fazerem algo melhor.
Então você com o Homem-Aranha você vai subir, escalar os prédios. Eu acho que o Homem-Aranha é muito bem representado aí nesse jogo. Você salva ali as pessoas no prédio conforme você vai escalando, ganhando pontos. E quando você vai chegando no topo, você tem o Duende Verde que está jogando bombas ali na base do prédio, então você tem que desviar dele e chegar ali na casinha e tocar uma musiquinha super legal ali quando você conseguia atingir seu objetivo. Então, para a plataforma, para a época que foi lançado, esse jogo fez um impacto muito grande. Eu acho que, sinceramente, eles conseguiram fazer algo melhor que isso. Ou se conseguissem, não ia diferir tanto dessa proposta, porque é um jogo sensacional. Então, no meu quarto lugar aí, nós temos o Homem-Aranha do Atari 2600. Muito merecido. E se não gostou, só lamento. Bora pro próximo. Bom, senhores, chegamos aqui nos pesos pesados, né? E vamos falar de um jogo que é muito especial para mim, me marcou bastante, que é o Homem-Aranha The Videogame, um jogo de arcade feito pela Sega na placa System 32. Esse game foi lançado em 91, cara, e era bem difícil de você encontrar. Eu só joguei no Barra Shopping, na época que a Barra da Tijuca era só brejo, mato, e não tinha nada, você tinha que cumprir uma quest para chegar lá, e quando você chegava, você era recompensado com um antro de fantasia, entretenimento e lazer, com 3 andares de fliperamas originais da melhor qualidade possível. E essa máquina vivia lotada, cara, sempre tinha 4 pessoas jogando, tinha que fazer uma filazinha ali para poder jogar. É um jogo sensacional, você pode jogar de 4 jogadores, você tem o Homem-Aranha, a Gata Negra, o Gavião Arqueiro e o Namor, cada um com as suas características bem básicas ali, e nessa época já tinha saído o Final Fight, então uma coisa legal que cada um tem o seu combo bem particular, né? Então praticamente eu adorava ver a Gata Negra batendo, é uma obra de arte o combo dela, eu acho lindaço, né? Então é um jogo muito bonito, cara. E naquela época a Sega estava sempre à frente da tecnologia, né? E ela mostrou aqui com a System 32 que os gráficos eram perfeitos. E até hoje só esse jogo não tem o que dizer. É o quadrinho na tela do seu arcade. É perfeito. A representação dos personagens é perfeita. É exatamente o que você via nos quadrinhos daquela época, né? E até as aberturas entre as fases, que dão um contextozinho da história ali, era de alta qualidade, era muito impressionante. E uma coisa legal que esse jogo faz ali de diferente é que no meio das fases ele mudava a perspectiva e a jogabilidade. E dava aquele zoom out, né? Tudo ficava pequenininho e o jogo virava algo de ação e tiro, né? Onde ficava soltando projéteis para destruir os inimigos ali. E isso proporcionava uma variedade bem legal e uma característica bem própria ali ao jogo, sabe? E ele usa muito bem a franquia. Todos os vilões clássicos do Aranha estão aqui. Você tem até o Doutor Destino como último chefe, que é um momento muito marcante ali na época. É um jogo, cara, sensacional. O único ponto fraco dele que eu acho é que as músicas são fracas e tem muita repetição de inimigos. Os inimigos comuns têm pouca variedade. Mas na época ninguém ligava, cara, porque era 4 players, só queria mais ver a tela lotada de inimigo, dar porrada e se divertir. É um jogo que eu recomendo bastante, eu acho realmente muito bom. A galera fala às vezes mal dele sem saber. É um jogo bem legal, cara. Vários dos títulos ali dessa época estava experimentando e aprendendo a fazer coisas novas, né? O Final Fight chegou, gerou toda uma cadeia a se seguir, mas tinha muitos ainda tentando se destacar, fazer coisas diferentes. Esse é um deles. É um jogo bom pra caramba. Pode juntar seus amigos e jogar, distribuir teia e porrada, que vocês vão gostar. Beleza? Então tá aí, Homem-Aranha The Videogame, um excelente arcade. Recomendo bastante. Spider sense tingling, signaling danger. Trouble up ahead. Let's go, Spider-Man. Bom, minha segunda posição aqui é um título que é difícil de ranquear e é difícil de falar. Porque é um jogo que eu tenho certeza que todo mundo que gosta do Homem-Aranha guarda esse jogo no coração.
eu tenho outra certeza, que é que dentro dessa lista aqui é o único jogo que representa o Homem-Aranha de forma 100% correta. Ele te coloca na pele mesmo do personagem, e é o Homem-Aranha para o Mega Drive, um jogo lançado em 91. É um título ali de início de vida do console, né? Então a SEGA está investindo e fazendo coisas muito legais ali para se estabelecer no mercado. E esse é um título que ajudou muito nesse sentido, porque é um título sensacional. É difícil se apontar defeitos, é um jogo muito à frente do seu tempo de verdade mesmo, sabe? Ele fez coisas que nenhum outro jogo de plataforma ou ação tinha feito em qualquer plataforma que você imaginar, tá? Mas para dar contexto aqui, para vocês entenderem, quem não tem tanta experiência assim com o jogo e com o personagem, vamos explicar aqui um pouquinho, começando pelo plot, né? O plot é bem legal. O Rei do Crime, nessa época, ele era tido como um benfeitor ali, alguma pessoa que queria ajudar a cidade, ele tinha bastante influência. Então ele basicamente manipulou a mídia para acusar o Homem-Aranha de espalhar bombas pela cidade. E no final daquele dia, as bombas iam ser acionadas e a cidade ia passar por um imenso caos. Só que na verdade, é claro, quem espalhou essas bombas foi o próprio Rei do Crime e colocou um vilão em cada uma delas para guardar e segurar que o Homem-Aranha não a desarmasse. Então é isso, a opinião pública está contra o Homem-Aranha e você tem que limpar seu nome e ao mesmo tempo salvar a cidade. Cara, é muito legal, tá? E o jogo faz um papel muito bom de te ingressar nessa história, porque cada fase é bem característica, cada vilão tem sua fase própria que condiz com o próprio vilão, né? E quando você vence ele, parece uma abertura bem legal, mostrando o Homem-Aranha interrogando o vilão para saber dica para ir para o próximo passo, né? Que seria a próxima fase. Então é muito bem representado isso ali. As fases eu acho que casam muito bem com o jogo. Então a fase do Electro, por exemplo, eu acho bem legal, casa muito bem com o do quadrinho. Por exemplo, o Homem de Areia, a forma de você vencer ele é que nem no quadrinho, você derrubando hidrante, jogando água, né, em cima dele. Então ele é muito fiel à obra original. E quando eu falava que esse jogo era à frente do tempo, é por ele subverter várias mecânicas que nós já tínhamos conhecimento, que eram bem básicas. Por exemplo, uma coisa legal é o timer. Em vez de você ter diversos continuos ou diversas vidas, você tem um timer que diz o tempo total que você deve terminar esse jogo. E toda vez que você é preso, esse tempo é decrementado. Então ele passa uma sensação de urgência. Você não quer que o tempo acabe, sabe? É bem legal. E para mim, a cerejinha aqui, que eu falei que esse jogo coloca você na pele do Peter Parker, é o fato de você conseguir visitar o seu apartamento para carregar sua energia, né, carregar sua vida, e durante as fases você tem que fazer o papel do Homem-Aranha, que é tirar fotos para o Clarim Diário para ganhar grana. É a mesma coisa aqui. Então você tem que tirar fotos de inimigos e de coisas nas fases para poder ganhar dinheiro e recarregar a sua teia. Então é você vivendo a mesma coisa no quadrinho no jogo, cara, de uma forma sensacional. E conforme o nível de perigo é maior, mais grana você ganha. Então, por exemplo, se você tirar foto do inimigo normal, você vai ganhar X. Mas se você tirar foto do chefe da fase, você vai ganhar Y, ou 2X, né, por assim dizer. Então é legal você tirar fotos e no final da fase mostra todas essas fotos e a grana que você ganhou e recarrega a sua teia. Então é um jogo sensacional, cara, muito legal mesmo. E para fechar ainda, para falar que ele é mais inovador ainda, vamos lá, é um jogo que tem múltiplos finais, tá? Você chega no final, quando você vai encontrar o Rei do Crime, a Mary Jane tá pendurada na corrente e tem um fosso ali embaixo, né, pegando meio que fogo ali. E se você deixar, ela vai morrer. Só que você pode fazer, por exemplo, diferente, tem um Revenge of Shinobi também usou algo parecido, né? Mas aqui você pode, por exemplo, salvar a Mary Jane e deixar o Rei do Crime escapar. Você pode prender o Rei do Crime e deixar a Mary Jane morrer. Ou você pode salvar ela e prender o Rei do Crime. Se eu não me engano, tem 5 ou 6 variedades de finais. E, pô, isso pra época é muito legal, cara. E nós estamos falando aqui de um jogo de 5 megabits ali, pequenininho, que tentou esmagar tudo aí pra cabeça conteúdo dentro do cartucho, cara. Então é um jogo muito honesto, é o único jogo aqui que põe você realmente na pele do Homem-Aranha de forma bem fiel, cara. É um jogo sensacional, eu não tenho o que dizer nele, ele é muito bom. Tanto que a SEGA depois, em 93, lançou uma versão pro Sega CD.
lançou um remake pro Sega CD, que muitas pessoas falam que é melhor que a versão do Mega Drive, mas eu discordo ferradamente. Eu recomendo vocês jogarem a versão de Mega, justamente porque a versão de Sega CD tirou toda essa parte legal que fez esse jogo ser especial. Mas a versão do Sega CD tem uma trilha sonora sensacional, tem aberturas, então joga as duas, tá? Esse jogo poderia estar em primeiro lugar, mas foi difícil colocar aqui na segunda posição. É um dos melhores jogos do Aranha, sem dúvida. Jogue Homem-Aranha pro Mega Drive, jogaço! Bom, senhores, nós finalmente chegamos, né? Saímos lá do esgoto, tava fedendo, tava feio pra caramba. Chegamos nas ruas, estamos ali, escalamos os arranha-céus para chegar ao topo do edifício mais alto para falar da minha primeira posição, que é Homem-Aranha e Venom Máximo Carnage, ou Carnificina Total, como a Abril traduziu aqui no Brasil, né? Cara, é um jogo, porra, sensacional, uma grande surpresa para mim e mora aqui no meu coração por diversos motivos. Então, por isso que ele tá na primeira posição e eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, para começar, um jogo de 94, cara, um jogo que a gente já tava ali sofrido de tanta porcaria que tinha sido lançado com Homem-Aranha. Então a gente pensou, pô, vai ser mais um jogo merda do Homem-Aranha, tem LJN ali na caixa, pô, mas vamos tentar, né, cara? Tem um Carnificina ali. E para quem não sabe, essa saga não tinha saído no Brasil ainda. Só foi lançar em 96 pela Abril e o jogo lançou em 94. Porque nessa época a Abril publicava a DC e a Marvel, tinha aquele gap gigante, né? Porque aqui começou a sair os quadrinhos bem depois que lá fora. Então mesmo a Abril cortando muita coisa, a gente estava sempre atrás dos caras. Então, cara, foi uma surpresa mesmo, né? Primeiro pela fitinha vermelha, que foi a primeira fitinha vermelha que eu vi no Super Nintendo, porra, bonita pra caramba, né? E quando você colocava o cartucho lá, era só alegria. Já começou a trilha sonora, que é espetacular. Eu já digo pra você que a versão do Super Nintendo é melhor que a do Mega, na minha opinião, por conta da trilha sonora, que é muito bem usada, cara. Eles usaram bem o SPC 700 aqui, então os instrumentos são foda, você tem bateria, contratempo, prato, tudo, guitarra, ficou sensacional. A música é muito boa e quando você começa realmente a jogar, o jogo faz um esforço descomunal e muito bom de te colocar na saga, né? Então todas aquelas aberturas que vocês veem aí no jogo são realmente tiradas dos quadrinhos, são as páginas dos quadrinhos que eles colocaram ali no jogo para você. E na parte do gameplay ele me lembra bem ali aquele Batman Returns da Konami. Com certeza eles se inspiraram bastante nesse jogo, que é muito bom. E aquele golpe clássico de bater as cabeças, né, também tem aqui, só que você faz com a teia. Então é um jogo bem legal, você usa a teia para se defender, para prender os personagens, para fazer de escudo. Eu acho que a representação tanto do Homem-Aranha e do Venom e dos personagens principais é muito boa. O destaque que pra mim vai pro Venom, porque ele é muito legal, cara. O jeito que ele segura os personagens, o jeito que ele se movimenta, o jeito que ele faz as coisas assim, aquele jeito loucão, marrentão assim, que era realmente o Venom nos quadrinhos ali, e conseguindo encarnar a personalidade de cada um deles ali no jogo, cara. E é um jogo difícil pra caramba, tá? É um jogo bem difícil mesmo, bem desafiador. Você tem que treinar bastante para poder, avançar nele, eu acho muito bom. E outra coisa que ele faz ele especial é que você, em certas fases, você pode optar em jogar com Homem-Aranha ou com Venom, que já é um defeito do jogo, que é não ter dois personagens simultâneos, né? Você tem que jogar com um ou com o outro. Mas isso fez o jogo ser dinâmico e ter um replay válido e gigante, porque cada personagem tem sua fase específica. E dependendo da ordem que você escolher, né, dessas fases, com qual personagem você vai jogar, muda as aberturas, mostra pontos diferentes da história. Então você sempre quer ficar jogando ali para ver fases exclusivas, de fases extras e fases especiais de cada um deles, né? E isso também gera muita variedade, tem fases muito diferentes. Tem fase, por exemplo, que é só você cair na tela e enfrentar uma porrada de boss ao mesmo tempo, sabe? E você não vai conseguir vencer. Ele faz esse trabalho bem de te colocar na pele da saga dos quadrinhos. Ele faz isso muito bem. Então, cara, é um jogo sensacional. E vou te falar, cara,
que é um jogo do massa velho. Os anos 90 é aquela criança do massa velho, do legal. E esse jogo é isso, ele é super legal. É uma época que os 16 bits estavam destruindo tudo, só tinha jogo bom saindo. Nós estávamos ali já quase no fim, né, dessa geração. E esse jogo me ofereceu aqui a pitadinha, né? O que se não bastasse para um velho metaleiro aqui, né, e na época um adolescente metaleiro que amava quadrinho, videogame e rock and roll, chegar e ouvir um clássico absoluto do Sabbath nesse jogo, cara. Porra, você tem Mob Rules no jogo, meu irmão. Então imagina eu tô lá jogando, de repente me toca Mob Rules com direito a solo, velho. Um solo grandão, extenso, que, porra, marcou ali a minha vida, marcou meu coração. Para, esse jogo era tão bom, velho, mas é tão bom que a gente alugava aquilo, eu, meu amigozinho, Bruno e o Vegetal, a gente alugava isso, cara. A gente literalmente ligava isso no som da sala, botava no último volume e ficava jogando amarradão, virando em loop. Cada um ia revezando as fases, ia jogando. A gente virava esse jogo várias vezes seguidas sem cansar. Então hoje, quando eu vou jogar ele, ainda me traz uma sensação muito boa. Eu me divirto bastante e por isso ele está na primeira posição, porque é um jogo muito especial que fez tudo muito bem. Não é um jogo perfeito, mas ele é legal. É um jogo que me põe um sorriso no rosto da vez que eu vou jogar. Porra, e é muito foda. E a trilha sonora novamente. Putz, meu irmão. Aquele, ó, conta-tempo aqui, a virada da bateria, a guitarra, os solos. Porra, esse jogo é foda demais. É um jogo massa velho. É um jogo que transpira ali a adolescência, aquela coisa legal, aquele sentimento legal de jogar videogame. Então, Máximo Carnage é meu jogo favorito dessa geração aí dos jogos do Aranha. O Homem-Aranha depois teve uma carreira impressionante na geração aí 128 bits, mas esse aí vale um outro vídeo só para falar desses jogos que são muito bons. Mas aqui nós ficamos aí com o Máximo Carnage, um jogo sensacional, beleza? Então é isso, chegamos ao fim. Por favor, comentem aí que vocês gostaram, não gostaram, comentem sobre os jogos, vamos ter essa experiência aí, beleza? Muito obrigado por tudo, senhores. Ó, Homem-Aranha, mantenha aí o seu bairro limpo, longe da bandidagem, beleza? Muito obrigado e até o próximo Para um GE. Valeu!